Você sabia que agora o canal David Eric tem um aplicativo? davideric.com.br. Acesse do navegador do seu celular. Assista sem interrupções de anúncios, modo áudio e áudio offline, para você escutar mesmo sem internet, aonde estiver. Assine agora mesmo. O homem no banco do motorista não se apresentou. Ele usava um sobretudo escuro e um Marlboro na boca. Sua postura era rígida, de alguém que não estava acostumado a ouvir a palavra não. No colo dele, uma maleta de alumínio. Ele a abriu sem falar nada. Sob a luz interna do carro, os feixes de notas de 100 perfeitamente empilhados tinham a cor da salvação. 1 milhão. Ali, na minha frente. O trabalho é simples. Nós não somos assassinos, tá? Não somos terroristas. Nós somos facilitadores de negócios. O que acontece é o seguinte: um dos nossos clientes precisa fazer uma, digamos, compra não autorizada numa joalheria de alto padrão no centro comercial do bairro Santa Cecília. Tem 3 toneladas de ouro e diamantes num cofre que será transferido de lá amanhã. O problema é que o prédio é cheio de eletrônica, câmeras com geradores, sensores de peso, biometria. Vocês querem que eu invada a joalheria? Eu não sou ladrão de banco, não sei atirar, eu não sei arrombar cofre. Tipo, por esse dinheiro aí eu até tentaria, mas não tenho experiência. O homem riu. Se precisássemos de um arrombador, não teríamos chamado um coitado falido qualquer como você. A nossa equipe de extração já está posicionada. Eles são profissionais. O que precisamos de você é um apagão. Uma falha na rede elétrica da Zona Sul que derrube a joalheria e todo o quarteirão ao redor. Sem energia na rua, o gerador deles vai assumir. Mas o gerador é a diesel e nossos técnicos já contaminaram o tanque de diesel da joalheria com açúcar e água durante a tarde. Quando o gerador tentar puxar o combustível, o motor vai fundir em 30 segundos e então, apagão total. Ele puxou um mapa impresso em papel fotográfico do bolso do sobretudo e jogou no meu colo. Era a planta de uma subestação de energia elétrica. A subestação da Zona Sul fica a 5 quilômetros da joalheria que a gente vai entrar. Ela é o coração de tudo. Seu trabalho é pular a grade de proteção lateral, caminhar até o transformador principal, identificado como T04, e cortar o cabo mestre de distribuição. Isso tudo exatamente às 3 da manhã. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. A nossa equipe vai estar com o cronômetro para invadir no momento exato em que a luz acabar. Tá, e por que vocês não mandam um dos profissionais de vocês fazer isso? Perguntei, a paranoia começando a furar a névoa da minha ganância. Porque a subestação é propriedade federal, ele respondeu, fechando a maleta de dinheiro com um estalo metálico. O crime de invasão e sabotagem desse tipo de infraestrutura como a rede elétrica da cadeia federal. Nossa equipe custa muito caro para correr o risco de ser pega por uma patrulha aleatória de guardinhas enquanto corta um fio. Você, por outro lado, é descartável. O 1 milhão é o seu pagamento pelo risco. Se for pego, você é só um viciado em surto roubando fios. Ninguém vai ligar os pontos e chegar até nós. Ah, e o mais importante: nisso tudo, ninguém se machuca. O seguro do banco paga os diamantes, a companhia de energia conserta a energia pela manhã. É um crime sem vítimas.
contra o patrimônio de bilionários. Apenas apague as luzes. Um crime sem vítimas. Essa foi a frase que carimbou o meu passaporte para o inferno. A justificativa moral perfeita que eu precisava para vender a minha alma. Seguradoras têm trilhões em caixa. Eu não estava machucando ninguém. Eu estava apenas puxando um plugue da tomada, como um adolescente em busca de diversão faria. Ele me entregou uma mochila de lona preta e pesada. Dentro dela havia um par de luvas de borracha, homologadas para isolamento elétrico de até 50.000 volts e um alicate industrial do tamanho de um fuzil, com cabos de fibra de vidro e lâmina de corte capazes de decepar um braço humano com um único aperto. Exatamente às 3 da manhã. Ele repetiu, me dando um relógio de pulso. O dinheiro estará na lixeira atrás do seu prédio, assim que o serviço for confirmado pelas nossas câmeras. Não nos decepcione. A caminhada até a subestação foi pensando no que eu faria com esse 1 milhão. O relógio no meu pulso parecia avançar rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Eram 2h15 da madrugada quando avistei a instalação. Eu nunca tinha visto uma subestação tão de perto pessoalmente. Um terreno do tamanho de um campo de futebol, cercado por muros de concreto de 3 metros de altura e arame farpado. No interior, dezenas de torres de metal gigantescas com transformadores do tamanho de containers de navio. E havia o som, um zumbido elétrico constante que fazia o ar ao redor vibrar, o som de que se eu encostasse em qualquer coisa errada ali, fritaria sem nem poder me despedir de ninguém. Vesti as luvas de borracha, sentindo as minhas mãos suarem dentro do material isolante. Joguei a mochila pesada por cima do muro na parte mais mal iluminada da rua lateral. Prendi a respiração e escalei a grade. O arame farpado rasgou a manga da minha jaqueta e arranhou o meu ombro, mas a dor física foi ignorada pela urgência. Caí do outro lado, na brita grossa, e rolei para as sombras de um gigantesco tanque de óleo de resfriamento. Fiquei imóvel por 10 longos minutos. A respiração ofegante era o som mais alto na minha própria cabeça, competindo com o zumbido dos geradores. Não havia guardas patrulhando a pé, nem cães. A segurança eletrônica contava com algumas câmeras rotativas nos postes periféricos, mas o homem do sobretudo havia me dado o trajeto de ponto cego no mapa, que obviamente eu segui à risca. Rastejei pelas sombras de concreto e metal. A cada passo, o instinto gritava para eu dar meia volta. A eletricidade tem uma aura pesada, mais do que estar em um cemitério, por exemplo. Você sente quando está perto de alta tensão. Os pelos do seu braço se arrepiam, a pele formiga. É a natureza avisando que você está brincando com uma força que pode transformar o seu corpo em cinzas num estalar de dedos. Às 2h45, eu encontrei o T-04. O transformador principal ficava isolado numa plataforma de concreto no centro da subestação. Ele era uma monstruosidade quadrada de aço cinza, com um cabo preto espesso como tronco de árvore, saindo da base e mergulhando para baixo da terra em direção à cidade. Aquela era a artéria de energia do bairro inteiro. Me aproximei. O calor que irradiava do equipamento era sufocante. Puxei o alicate industrial da mochila. O peso do metal frio me trouxe um pingo de realidade naquela hora. Abri as lâminas da ferramenta e posicionei o primeiro cabo grosso de distribuição no meio do vácuo de corte. Olhei para o relógio no meu pulso. 2h52.
Faltavam 8 minutos. Me agachei ao lado do equipamento, abraçando o alicate, as mãos cerradas com força para não deixar a ferramenta escapar com o meu suor. Minha mente começou a pregar peças. Fechei os olhos e vi a maleta. Vi o dinheiro. Tentei focar puramente no prêmio. É só um corte. Seguradoras pagam. Um crime sem vítimas. A repetição mental se tornou o meu mantra enquanto os segundos escorriam impiedosamente. 2h57. O zumbido da subestação pareceu aumentar de volume, como se o maquinário soubesse o que estava prestes a acontecer. 2h58. Eu levantei. Posicionei os pés firmemente na brita solta e encaixei o alicate de pressão no cabo central. O plástico emborrachado que revestia o cabo era resistente, projetado para durar décadas sob o sol e a chuva. 2h59. O meu coração batia tão forte que minha visão estava pulsando no ritmo do sangue. Prendi a respiração. 3 horas em ponto, o alarme silencioso do relógio acendeu. Com um grito para expulsar o medo acumulado, eu joguei o peso inteiro do meu corpo sobre as hastes do alicate, apertando-as uma contra a outra com uma violência que eu não sabia que possuía. O metal cortante mordeu a borracha de isolamento. Houve uma resistência terrível, elástica, e então as lâminas rasgaram o plástico e atingiram o núcleo de cobre grosso. A reação foi instantânea e apocalíptica. Não foi apenas um estalo, foi a detonação de uma bomba de luz e som. Uma bola de plasma azul e branca, cegante como a superfície do sol, explodiu do cabo rompido. O som foi um estampido surdo e rachado, como o céu se partindo ao meio durante um trovão. A onda de choque invisível me arremessou 2 metros para trás na brita, arrancando o alicate das minhas mãos trêmulas. Eu caí de costas, com a visão perturbada pela imagem fantasma do clarão azul. O zumbido grave da subestação engasgou. Os outros transformadores uivaram num som agudo de sobrecarga enquanto tentavam compensar a queda da artéria principal, mas os disjuntores de segurança entraram em ação como peças de dominó caindo. Um por um, os grandes equipamentos de metal se calaram com baques pesados. Em menos de 5 segundos, o silêncio desceu. Um silêncio absoluto, mortal e assustador para um local como aquele. Me apoiei nos cotovelos, com a visão voltando aos poucos, e olhei na direção do horizonte, além dos muros da subestação. Tudo que segundo antes brilhava com o excesso de postes laranja e luzes de janelas de prédios residenciais, comerciais e vias públicas, havia sido devorado por uma escuridão preta. Eu havia apagado a cidade e precisava sair dali. Levantei tropeçando, ignorei o alicate derretido caído perto do cabo decepado e corri desesperadamente na direção do muro. A ausência de luz tornou meu trajeto um labirinto infernal de sombras, mas o desespero e o medo da polícia foram combustível suficiente. Escalei a grade arranhando a barriga no arame, pulei para a rua lateral deserta e corri em direção ao centro, escondendo-me nas sombras dos becos e ruas sem asfalto, cruzando o breu da cidade até alcançar a zona segura do meu bairro. Quando finalmente cheguei no meu prédio, minhas pernas cederam. O sol ainda não havia nascido. Subi as escadas ofegante. Fui até a lixeira de metal nos fundos do terreno. Levantei a tampa imunda e meu coração quase parou. A maleta de alumínio estava lá, exatamente como o engravatado prometeu. Agarrei a alça com as 2 mãos, tranquei a porta do meu apartamento, joguei a maleta sobre o tapete esfarrapado da sala e a abri. O mar de dinheiro estava intocado. Eu desabei no chão, chorando, abraçando os maços de notas, inalando o cheiro do papel.
Eu havia vencido o sistema, eu estava livre. Dane-se a joalheria, dane-se a companhia elétrica. Eu era um milionário e na manhã seguinte estaria num aeroporto cruzando a fronteira. O crime perfeito. Um crime sem vítimas. A adrenalina cobrou o preço e eu desmaiei de exaustão ali mesmo, no chão duro, abraçado à maleta. Acordei horas depois com o calor abafado do sol entrando pela fresta da persiana quebrada. Eram quase 10 da manhã. A energia elétrica do meu apartamento ainda não havia retornado, o que significava que o apagão havia sido ainda mais massivo do que eu imaginava. A companhia devia estar tendo um pesadelo para consertar a rede. Sorri de canto de boca. Tateei o bolso da minha jaqueta suja de graxa e peguei o meu celular. A bateria estava em 17%. O sinal da rede de dados móveis 5G estava funcionando precariamente, provavelmente ancorado em alguma antena de torre distante que possuía gerador próprio. Eu queria ver o estrago que eu tinha causado. Queria rir da cara da polícia, tentando descobrir como os profissionais do engravatado limparam o cofre da joalheria no escuro. Abri o portal de notícias local no navegador do celular, esperando a manchete sobre o assalto do século. A página carregou lentamente. O layout do site apareceu, mas não havia foto de cofre arrombado. Não havia menção a diamantes roubados. A fotografia abaixo da manchete mostrava a fachada do Hospital Municipal da Zona Sul, localizado a poucos quarteirões da joalheria. O estacionamento estava tomado por um caos de ambulâncias, viaturas de polícia, pessoas chorando e médicos ajoelhados no asfalto com as mãos na cabeça. O sangue fugiu do meu rosto e uma gota de suor gelado escorreu pela minha nuca. O título da matéria não era sobre um roubo. O título era Tragédia. Apagão criminoso e sabotagem de geradores causam 15 mortes no hospital municipal. Minhas mãos começaram a tremer. O celular escorregou e eu o segurei com a ponta dos dedos, forçando os olhos para ler o subtítulo abaixo da manchete horrenda. Uma falha catastrófica na rede elétrica durante a madrugada desta quarta-feira, classificada pela Polícia Federal como sabotagem premeditada em uma subestação, deixou a Zona Sul às escuras. A tragédia se abateu sobre o hospital municipal, cujo sistema de geradores a diesel de emergência não foi ativado devido a uma contaminação por água e açúcar no tanque de combustível. A unidade de saúde colapsou em 30 segundos. Eu parei de respirar. O ar no meu peito pareceu virar cimento. O tanque de diesel. As palavras do homem de sobretudo ecoaram na minha mente. Ele não sabotou o gerador do prédio da joalheria para encobrir um roubo. Ele sabotou o gerador do hospital. A minha mente, em pânico total, recusando-se a aceitar, continuou lendo o corpo da reportagem no celular. Sem energia elétrica de rua e sem o suporte vital dos geradores de emergência, as máquinas de respiração mecânica, monitores cardíacos, incubadoras da UTI neonatal e equipamentos do centro cirúrgico desligaram simultaneamente. Equipes médicas relataram cenas de desespero absoluto, realizando ventilação manual em pacientes com balões de oxigênio no escuro total, iluminados apenas pelas lanternas de celulares. Mas o esforço foi em vão. A matéria continuava relatando os detalhes macabros: bebês prematuros nas incubadoras que perderam a regulação térmica e o suporte de oxigênio em questão de minutos, pacientes em cirurgias de trauma torácico severo que sangraram até a morte no escuro da mesa operatória porque os aspiradores de sucção e os desfibriladores ficaram mudos. E debaixo da matéria, um pequeno parágrafo isolado, quase discreto, fornecia a verdadeira motivação daquele massacre. Dizia: fontes internas da corregedoria indicam que um dos pacientes falecidos na UTI neurológica, por falta do suporte de vida, era o diretor fiscal do sindicato portuário,
principal testemunha do Estado e delator de um esquema trilionário envolvendo uma agência que estava sendo investigada na cidade por dar 1 milhão para pessoas fazerem coisas estranhas. Ele estava internado sob custódia policial estrita. A ausência total de energia elétrica desativou todas as travas magnéticas de segurança e câmeras do andar. O celular escorregou da minha mão dormente e caiu com um baque seco sobre os maços de notas de 100 espalhados no chão da sala. Eu não fui o facilitador de um crime sem vítimas. Não houve assalto, não houve diamantes. A história da joalheria foi uma mentira. Invadir uma UTI cheia de policiais, médicos e pacientes para executar uma queima de arquivo a tiros chamaria muita atenção. Então eles criaram a tempestade perfeita. Eles enviaram um técnico na tarde anterior para destruir secretamente os geradores do hospital e precisavam de alguém estúpido, despreparado, invisível e ganancioso para executar o ato final de longe. Alguém cujas digitais não fossem de um assassino profissional, mas sim de um rato de rua. Quando joguei o peso do meu corpo sobre o alicate industrial e cortei aquele maldito cabo às 3 da manhã em ponto, eu acreditei que estava quebrando o vidro de uma vitrine de diamantes. Mas o que realmente fiz foi arrancar o tubo da garganta de dezenas de inocentes de uma única vez. Eu não tinha mais nenhuma dívida, claro. Eu estava rico. A polícia nunca descobriria que o Zé Ninguém do subúrbio, sem histórico técnico ou passagem criminal, foi o responsável por paralisar a subestação de alta tensão do bairro. Eu tinha a passagem livre para fugir. Mas a partir daquele exato momento, e por todas as noites miseráveis e solitárias que ainda me restavam nesta terra, a escuridão absoluta que eu havia jogado sobre aquelas pessoas me acompanharia. E eu sabia que toda vez que eu fechasse os olhos e ouvisse o simples zumbido de uma geladeira ou de um poste de luz, a minha mente projetaria os alarmes de parada cardíaca soando juntos num hospital escuro antes de mergulharem no silêncio ensurdecedor da minha própria culpa. Até a próxima. Obrigado.